Fala aí, pessoal. Começamos mais uma vez aqui, mais um episódio da série Vida do Adorador. E vamos dar início com uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade tão rica de estarmos reunidos em teu nome. Sabemos que não fisicamente, mas unidos num mesmo propósito. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada ouvinte dessa palavra, gere fé no coração de cada um deles e que o Senhor dê graça à vida deles para que eles possam ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai está à procura. Nos abençoe com esta graça, em nome de Jesus. Queridos, chegamos aí no terceiro episódio da Vida do Adorador e hoje chegamos no texto de João, capítulo 4, verso 24 ao 30, que diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virás o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Verso 28, quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vamos recapitular aí as duas mensagens do episódio 1 e do episódio 2, só para que a gente possa pegar o fio da meada. A gente explicou na primeira mensagem que adorar é louvar, orar, ler as escrituras, pregar, ofertar, e esse é o sentido da palavra adorar para nós hoje. E um verdadeiro adorador, ele adora o Senhor de que forma? Individualmente, em família e publicamente. Nesse tempo de pandemia, mais individualmente do que nunca em família e muito menos publicamente. Mas vimos na vista da vida da mulher que após ela ter um encontro com Jesus, ela torna essa adoração pública aí no seu contexto. Já no episódio 2, o que a gente viu? Que um verdadeiro adorador, ele passa por experiências essenciais para produzir uma verdadeira adoração. Que experiências são essas? Primeiro, ele é confrontado por Jesus, assim como essa mulher foi também. Em dado momento da conversa, ali por volta do verso 19, Jesus traz o pecado dessa mulher à tona e ela, sendo confrontada por esse evangelho, vê nele uma esperança de alguém que pudesse responder algumas questões sobre adoração, e ela então se vê ali, de certa maneira, atraída pela presença de Jesus, ao ponto dela pegar aquilo como verdade e ir falar para aqueles que estavam na cidade. Segundo, ela tem um anseio pela verdade. Então, aqueles que realmente adoram a Deus, aqueles que têm um encontro com Jesus, eles agora têm um anseio pela verdade. Vivia debaixo de um jugo de mentira, de muitas coisas que aconteciam quando viviam no mundo, eram escravos de Satanás, mas agora chegou o conhecimento da verdade, agora ele tem esse anseio por essa verdade libertadora. Terceiro, ele busca conhecer a Deus de coração. Ele não quer mais aquela religião vazia. Ele quer esse relacionamento íntimo. Um verdadeiro adorador busca cultivar esse tipo de relacionamento. Quarto, reconhece que a verdadeira adoração não está relacionado ao lugar, mas como adorar. Nesse tempo de pandemia, é muito importante que a gente entenda esse lado da adoração, porque em determinado momento a mulher indagou Jesus onde ela deveria adorar. É em Gerezim? É em Jerusalém? Jesus então ele pega e fala, não é uma questão do lugar. E Jesus ele fala, eu vou tirar o lugar, parafraseando o que Jesus falou, porque vai chegar uma hora em que nem neste nem naquele vocês vão adorar. Porque o Pai está procurando, na verdade, são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é uma questão de lugar, mas é uma questão de como adorar. Jesus tem nos tirado, Deus tem nos tirado os lugares neste tempo para que a gente possa restaurar
a verdadeira adoração realmente que possa arrancar de Deus um sorriso, possa olhar para as nossas vidas e se alegrar. A vida da mulher samaritana é uma representação daquele que foi encontrado por Jesus. Se eu e você fomos encontrados por Jesus, nós temos na vida dela uma representação. Você quer ver uma coisa? Assim como nós, a mulher samaritana, ela tem um passado condenador, é um presente transformado e um futuro promissor, porque após ela ter aquele presente ali que começou uma transformação, ela agora, cara, ela está envolvida em missões. A mulher sai dali para falar de Jesus na cidade. Uma coisa interessante que acontece na vida dessa mulher é que ela não confessa os seus pecados, mas Jesus expõe os pecados dessa mulher. Isso nos faz entender uma coisa: aqueles que são eleitos para a salvação, meu irmão, você pode ter certeza disso, ou você se expõe, ou uma hora Deus vai expor você. Essa mulher, ela poderia ter um tom na conversa com Jesus, poderia ser um pouco diferente, não poderia ficar tão vermelha assim, se ela tivesse então ali confessado os seus pecados. Mas foi bom Jesus ter confrontado. Por quê? Porque essa mulher sabia daquilo que ela estava sendo salva. O problema é de quando nós tratamos os sintomas das pessoas e não vamos verdadeiramente aonde ela está enferma, a gente perde o rastro para chegar na raiz do problema. Isso acontece na igreja contemporânea. Por quê? Porque as igrejas capitalistas, né, que tem uma teologia capitalista, uma teologia de mercado, o que elas fazem? Elas tratam o sintoma. Se está com problema de saúde, vem para cá. Se está com problema de finança, vem para cá. Então, uma vez que ela trata o sintoma, é paliativo. A pessoa pensa que o problema agora dela está resolvido. E ela não resolve a questão da eternidade. Eu sei que não está na mão dela, mas de certa maneira esse evangelho mercadológico, ele ajuda a propagar isso. Por quê? Porque trata o sintoma, e a pessoa chega ali com uma enfermidade, é curada e acha que o problema agora dela está resolvido. Faço parte da família da fé, faço parte da família que vai morar com Deus na eternidade. E a questão da cura não é uma questão não é um sinônimo, não autentica a nossa salvação. Após ter as suas vergonhas despidas diante de Jesus, percebemos que Deus soberanamente elege essa criatura para a salvação. Agora ela está sabendo do que ela foi salva. Quantos de nós, estamos na igreja? Quantos e quantos? Você pergunta para o sujeito se você é salvo, ele não sabe de que ele foi salvo. Continua com a mesma vida mulambenta, chechelenta. E aí eu me pergunto, foi salvo de quê? Porque se Jesus veio para nos salvar da condenação do pecado e o cara continua pecando, ele não foi salvo de nada. Deus, ele é o alfa e o ômega da nossa salvação. É Deus que opera em nós tanto querer como o realizar. Nós cremos nesse tipo de salvação monergista, ou seja, só um trabalha. Não existe uma sinergia entre o que Deus fez e o que eu faço para a salvação. Não. Deus nos salvou, ele é o princípio, ele é o fim no processo salvífico, na soteriologia. Não adianta a gente achar que podemos fazer alguma coisa para ser salvo. Não, é pela graça, mediante a fé. Vamos aceitar essa verdade bíblica soberanamente, absolutamente, e não negocie de maneira nenhuma. Por quê? Porque Deus está sempre em busca do homem que estava perdido desde o Éden. A gente vê isso. Adão, onde você está? Não, Deus está em busca do homem que se perdeu por causa do pecado. Está um cara lá, precisamos ser curados. Ou o que queres que eu te faça? Deus está ali em busca das pessoas. Ou o que seria mais fácil? Perdoar os pecados ou fazer esse homem andar? Está falando com quem? Com os fariseus que achavam que ele não tinha poder para perdoar pecado. Então o que a gente vê nisso? Que Deus está sempre em busca do homem perdido, do pecado. E tem gente perdida não somente nos pecados, mas na sua adoração. O fato é que a mulher, ela não está perdida somente por causa dos pecados, mas ela está perdida dentro da sua religiosidade. Que religiosidade é essa? Uma religiosidade vazia, que não trazia transformação para o seu caráter. E o que ela produzia não era uma verdadeira adoração, porque ela não andava sobre os pilares da
verdade. Então a mulher, ela conhecer sobre Deus, querido, ela conhecia sobre Deus, mas ela não adorava a Deus. Tanto é que o Senhor mesmo falou: vocês adoram quem vocês não conhecem. Não conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus não é conhecer a Deus. Ela fazia afirmações verdadeiras sobre o local de culto, tanto dos judeus como dos samaritanos. Jesus disse que ela era uma adoradora. Ela faz afirmações verdadeiras a respeito do Messias. Quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ela é crente. Só posso crer que essa mulher é crente. Ela vai para o culto todo domingo. Ela está ali envolvida. Ela está ali participando das coisas que estão acontecendo na igreja. Eu me vejo a mulher samaritana, quando no passado eu vivi uma vida que realmente era uma vida dúbia, né? Ou seja, uma hora eu estava adorando a Deus, outra hora eu estava fazendo um tanto de coisa que desagradava o Senhor. Até que a gente precisa entender que essa verdadeira adoração tem que andar sobre os pilares da verdade. Então, me vendo na mulher samaritana, é impossível olhar para a vida desta mulher e não pensar na decadência moral, né, que muitos de nós vivemos, ainda que professemos a fé cristã. Nesse momento vem um cajado. Pá! Domingo após domingo, o cara está lá no local de culto, levantando a mão, lágrima cai do rosto, mas a vida do cara não muda. Ele continua passando a perna dos outros, ele continua dando o orçamento em cima do preço, ele continua agindo com injustiça. Ele acha que ele vai prosperar. Por causa disso, ele acha que ele vai continuar passando batido. Não, vai ter uma hora que Jesus vai expor as suas vergonhas. Se você for o eleito do Senhor, você pode ter certeza disso, que vai ter uma hora que Jesus vai expor as suas vergonhas para que você possa ser salvo, para que você de fato venha entrar nessa vida de comunhão com Ele. Ele que está ali contribuindo, se envolve com o serviço na igreja local, mas não vê problema algum em permanecer com uma vida imoral. Se liga nessa ideia aqui, gente. O que uma adoração fora dos pilares da verdade é capaz de produzir? Se liga na ideia. Mateus capítulo 7, abre comigo sua Bíblia aí, verso 21 e 23. Olha só o que diz do texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então tem uma galera aí fazendo milagre, expulsando demônio, profetizando. E olha o que eles vão ouvir. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou que praticam a iniquidade, dependendo da versão da sua Bíblia. Querido, Deus não está falando assim, não é porque eu não te amo. Não é porque eu te amo, não é porque eu não te amo. Não é porque eu não quero te salvar, é porque eu não te conheço. Entende? Existem pessoas que são desconhecidas de Deus. Eu não sei se você é conhecido nos céus. Eu não sei se os céus falam a seu respeito. E se falam, o que falam? Porque a gente está falando de crente. Tem gente operando milagre. Você já viu esse pessoal por aí? Você já viu esse pessoal no espelho hoje? Tem gente expulsando demônio. Tem gente profetizando e que o Senhor não conhece. Olha só. Usando o nome de Deus, falando em nome de Jesus, só que Jesus não conhece. Por quê? Porque a vida não é condizente com o discurso. É uma vida mulambenta. O que uma adoração fora dos pilares da verdade é capaz de produzir no ser humano, uma adoração que não está sob os pilares da verdade, pode te conduzir ao inferno. É o que o texto bíblico acabou de dizer. E uma das coisas que são sinais de pessoas que não estão produzindo uma verdadeira adoração é esse tal de eu sei aqui, ó, verso 25. A mulher respondeu: eu sei. Sabe o quê? Que virá um Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, ela sabe, alguma coisa ela sabe. Esse tal de eu sei é preocupante, porque geralmente são pessoas que se julgam experientes, não estão abertos para ouvir e muito menos uma pessoa que tem um tempo menor de caminhada do que ela. Né? Já viu aqueles dinossauro Rex da igreja? Então, você já ouviu falar sobre eles, né? Se acha dono de tudo, não se abre para nada de novo? Então, que não estão abertos para aprender jamais. Jamais. Elas só estão querendo ensinar. São orgulhosos e têm dificuldade de confessar
pecados. Então, assim como essa mulher tinha uma religiosidade, mas essa religião não transformava o coração dela. Continuava adorando a Deus no Monte Gerizim, e o pau quebrando na casa da mulherada, na casa dos outros, com o marido dos outros, e adorando. 5 maridos, e o que ela estava não era dela, ou seja, se não era dela, era de outro, né? Ou autossuficiência, esse eu sei é preocupante. O fato de achar que sabe faz com que pare de buscar o conhecimento. Como consequência da falta de conhecimento, param de progredir na fé e param de progredir na vida. Volto a dizer, somente adoraremos a Deus na medida que o conhecemos. Se conhecemos superficialmente, vamos adorar a Deus como? Superficialmente. Se conhecemos de maneira medíocre, vamos adorar a Deus de forma medíocre. Agora, se conhecemos de maneira profunda, é claro que a nossa adoração será uma adoração sobre os pilares da verdade, uma verdadeira adoração. Olha o que diz no verso 26. Se no verso 25 a mulher diz, eu sei, no verso 26 Jesus diz, eu sou. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você, uma autorrevelação. Jesus agora explicitamente declara a sua divindade quando ele diz eu sou. Você pegou aí a série Eu Sou, né? Então todas as vezes que Jesus estava usando esse termo, ele estava declarando abertamente ali a sua divindade. Chegou a hora de pararmos de confiar no eu sei e passar a confiar nesse eu sou, que é Jesus. A mulher acreditava na vinda do Messias. Olha o que ela acreditava. Acreditava que o Messias era o ungido de Deus, acreditava que Cristo era o portador de toda a verdade. Ela só não percebeu que era o Messias que estava falando com ela. Sabe por quê? Porque ela não era dependente dele. Tem que ser dependente dele para entender isso. Tem que estar humilhado diante dele o tempo todo, para você entender, ter consciência da presença. Sabe por que a mulher não conseguiu entender que era Jesus? Porque o religioso tem uma visão equivocada sobre Jesus. Ele tem uma visão equivocada sobre Jesus. Ele consegue ver o cego de Jericó sendo curado, mas não consegue ver o cidadão que antes era marginalizado por ser cego de nascença e agora está incluso na sociedade. Ela consegue ver a obra transcendental de Jesus, mas ele não consegue ver a obra social de Jesus no mesmo milagre. Por quê? Porque o religioso, conforme no sentido pejorativo da palavra, que é essa casca por fora, mas esse sepulcro caiado do lado de dentro, ele corre da imanência, ele corre de uma vida real e ele vai para o transcendental, porque no transcendental ele se livra de quem ele é na realidade, porque ele sabe quem ele é na realidade não agrada nem ele mesmo, quanto mais a Deus. Então ele se enche de aleluia e glória a Deus para fugir do mundo real, porque sabe que no mundo real, segundo o evangelho da graça de Deus, precisa saber mais do que aleluia, glória a Deus, precisa ser honesto, precisa ter caráter, precisa ter ética, precisa ser moral, sabe? Precisa andar nessa realidade que Jesus nos chamou para andar, desse sobrenatural no natural, como você já aprendeu, que sobrenatural é viver o natural de maneira sobrenatural, é você andar na contramão deste mundo, é todo mundo sonegar o imposto e você não, entende? Isso é sobrenatural no natural, mas cadê que consegue? Então ele traz uma espiritualidade para o negócio, Por quê? Porque ele fala em nome de Jesus o tempo todo, sabe por quê? Porque falar em nome dele não adianta nada, porque com o nome dele ele não consegue comprar um pão na padaria, ele não consegue fechar negócio nenhum. E aí ele tem que falar o nome de Jesus o tempo todo para reforçar as suas palavras, Mas não dá certo, porque Jesus sabe quem você é.
uma hora ou outra você vai ser exposto, meu irmão. Se você for dele, você pode ter certeza que uma hora ou outra você vai ser exposto como essa mulher. Ou você se expõe, ou Deus vai expor você. Se ele tem um propósito de te salvar, não pensa que ele não vai fazer isso não, porque ele vai. Você viu ele fazendo isso com a mulher, botou diante dela a realidade dela, porque ele tinha um propósito na vida dessa mulher. Como o religioso vive de aparência, ele não consegue enxergar Jesus na sua simplicidade, né? Mesmo estando tão perto, ele não consegue perceber a presença de Jesus. E aqui eu gostaria de trazer essas aplicações só para que a gente finalizar o vídeo, para você possa colocar em prática aí e você de fato ser um verdadeiro adorador. Primeiro, lembre-se que a questão não é onde, mas como adorar. Então, para de ser um crente templocêntrico, achar que tudo vai se resolver a partir do templo ou do domingo que você vai lá, que não vai. Se você continuar esse cara mau caráter durante a semana, a sua vida vai ser um verdadeiro inferno. Não é uma questão de ir, não somente, é uma questão de existência, né? É uma questão de uma vida, não é uma questão somente de ir para, é uma questão de viver como se estivesse lá. É uma condição existencial também, o inferno, para muito, assim como o céu também. É por isso que Jesus falou que a vida eterna é esta, não um lugar, mas que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Olha só, então ele está falando que o céu também a vida eterna também é uma condição existencial. E para muitas pessoas vivem num inferno existencial, isso é uma realidade também. Faça uma reflexão da sua vida, veja se a sua adoração está sobre os pilares da verdade. Gente, autoanálise o tempo todo, isso é bom demais. Sabe? Esse autoexame o tempo todo, refletindo, meu Deus, que aquilo que está saindo da minha boca está correspondendo àquilo que está saindo do meu coração de fato? Ou será que eu estou adorando a Deus somente com os lábios? Porque a linguagem que Deus fala, querido, não é o português, o grego, o hebraico, o labachuri, o labachai. A linguagem que Deus fala é a linguagem do coração. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Às vezes você não vai ter palavras, mas lágrimas pode falar muitas coisas ao Senhor, que 1000 palavras pode ser que não consiga dizer. Então, uma outra aplicação, cuide-se para não achar que sabe de tudo. Esse problema da autossuficiência autossuficiência é um lugar muito perigoso. Pode te levar para um lugar de soberba, presunção e negacionismo, você negando a realidade o tempo todo para viver nesse lugar que não existe, que você criou, esse Deus que você criou, porque o ser humano, ele é um bom fazedor de deuses desde que o mundo é mundo, né? Não é à toa que Israel teve tanto problema com idolatria, né? Porque fazer Deus é com a gente mesmo, tá na raça, raça nossa, que Deus resolveu salvar, aleluia. Vamos lá, seja como Jesus, que, apesar de saber todas as coisas, foi paciente e deixou a mulher falar sobre o Messias, sendo ele mesmo aquele de quem ela estava falando. Não se ligou na ideia de Jesus? A mulher fala de que eu conheço o Messias quando vier, eu sei que ele vai vir e ele vai nos falar de toda vez. Jesus não cortou ela porque viu nela uma necessidade de colocar para fora aquele conhecimento. Mesmo que ela diga, eu sei, então você sabe, você fala então. Sabe, às vezes a gente encontra com pessoas que quando você começa a falar, ela fala assim, eu sei que dá vontade de dar um boxe. Eu sei que dá vontade, porque eu tenho também essa vontade de dar um boxe, entendeu? Dar uma voadora, gospel, eu sei. Mas deixa o sujeito falar. Depois você conclui, ele vai ver que vai fazer essa autoanálise e vai ser uma bênção, né? Então, muito cuidado com esse lugar da autossuficiência. Seja como Jesus, que apesar de saber todas as coisas, foi paciente, deixou a mulher falar, seja longânimo como Jesus. Querido, tudo aquilo que eu estou te falando aqui é para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo que nós professamos. Ele é e nós dependemos dele para existir. Então, não confie no seu eu sei, confie no eu sou. Ele verdadeiramente é. Como diz o Paulo em Atos 17, 28, é que eu termino aí, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos
existimos. Sem Ele não vivemos, sem Ele não nos movemos, sem Ele não existimos. É por isso que o próprio Paulo vai dizer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se Jesus está, o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, aqui está aí algumas características desse verdadeiro adorador. Então, meu irmão, não se perca na sua adoração. Faça essa autoanálise o tempo todo e verifique se essa adoração está sendo verdadeiramente uma adoração que está alcançando o coração do Pai. Uma adoração que alcança o coração do Pai não é o produto dos seus lábios, mas é o produto do seu coração, que é expresso na maneira em que você vive. Por quê? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe muito. Que você seja próspero em tudo aquilo que Ele te chama a fazer. Um grande abraço. Tchau, tchau.